Olá, amigos, irmãos, que possamos mais uma vez louvarmos e adorarmos o nosso Deus juntos. E o meu desejo nesse dia, nesse louvor, é que o amor do nosso Deus te alcance onde você estiver. E esse amor, ele não muda, ele não falha, ele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Que ele possa se renovar na tua vida hoje. Vamos louvar a nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha.
Olá, boa noite, meus irmãos. Aqui Leandro, mais uma vez falando com vocês. Hoje, 24 de fevereiro de 2021, fazendo quase um ano de pandemia. Quem diria, né? Lembro, acho que da primeira pregação que fiz durante a pandemia, devia ser o terceiro mês, né? E estava todo mundo já não aguentando mais estar em casa. E hoje estamos completando quase um ano de isolamento, né? Foram momentos de provações, momentos de dificuldade, mas também momentos de estar com Deus, momentos de buscar a Deus e buscar saber o que Ele espera de nós, o que Ele quer, momentos de conhecer a Ele, de intimidade, que muitas vezes o dia a dia é corrido e as coisas não nos permitiam. Espero que você tenha buscado a Deus, tenha estado mais com Ele e tenha a oportunidade de tê-lo conhecido mais ainda. Roberto me convidou então mais uma vez para trazer a palavra para vocês, e é sempre bom, sempre prazeroso para mim, se eu posso dizer assim, trazer um pouco do que Deus tem me ensinado. E eu clamo a Deus e eu sempre peço para que Ele me mostre o que falar e de que forma e que palavra trazer, para que seja Ele a trazer a palavra e não eu. Enquanto eu preparava a pregação, né, Roberto me convidou já há quase 2 meses atrás, eu joguei bem para frente e a gente fica postergando, né? Fui deixando, ficou praticamente para a última hora, mesmo que a ideia já estivesse na cabeça, a conclusão do estudo ficou para as últimas horas. E ontem, quando eu preparava essa pregação, recebi uma triste notícia de um casal de amigos que mora em Jaguarão, né? A Simoni e o Vomi. Eu peço que vocês estejam colocando os nomes deles nas suas orações. Simoni e Volmir, mais conhecido como Vomi. Um casal muito amado que nós conhecemos em Carlos Barbosa, que retornaram para sua cidade natal, Jaguarão, com a ideia de espalhar o Evangelho, de falar de Jesus, né? Eles saíram de Jaguarão, foram morar em Carlos Barbosa para ganhar dinheiro, trabalhar, fazer sua vida, e quando conseguiram fazer um pouco disso, entenderam que Deus queria que eles voltassem para a terra deles, conheceram a Cristo em Jaguarão, e entenderam que Deus queria que eles voltassem para sua casa, para sua terra natal, para falar para os seus, né? Para falar de Jesus, esse que eles conheceram lá em Carlos Barbosa e que transformou a vida deles. Tem um caminhão passando aqui, né? Então são as coisas de estar em casa, né? Deu para perceber, tem a geladeira ali atrás, uma flor, né? Estou em casa, a gente também nos mudamos de novo. Continuamos em Picada Café, mas tivemos que trocar de apartamento, né? Então estamos num local novo. Infelizmente muitos de vocês nem conheceram o antigo e nós já nos mudamos novamente. Mas voltando à história dos dois. Então eles retornaram para Jaguarão, acho que já deve estar indo para o 3º ano já que eles estão lá. Tem um pequeno grupo célula com os parentes, né, da Simoni, do Vomi. Já tem um menino, o Matheus, que já deve estar fazendo 2 anos, e a Simoni estava grávida novamente, né? Está grávida novamente. E ontem eles fizeram a ecografia e descobriram que o menino tem hidrocefalia, e também seria um menino, né? Que tem hidrocefalia e também deformidade nas pernas e nos braços, além de outros problemas ainda que precisam ser descobertos com o tempo, né? Então foi uma notícia muito dura, que é um casal muito amado, muito simples. Eles moram no meio do mato, a gente pode dizer assim, né? 25 quilômetros de estrada de chão para chegar na casa deles. Um lugar muito simples, muito bonito, mas que carente de recursos, vamos dizer assim, né? De estrutura. Mas estavam felizes com o 2º filho, e traz essa notícia difícil, traz essa notícia dura, né? Então eu peço para que vocês possam estar orando por eles, para que vocês possam estar colocando nas suas orações, para que Deus faça um milagre na vida deles, né? Ou o milagre de curar essa criança, que Deus é capaz de fazer isso, mas que Deus faça a vontade dele, e que essa vontade seja o capacitá-los para criar essa criança, dar estrutura para eles, ou então que essa criança seja realmente curada, né? Ou que essas doenças sejam menos graves do que se espera,
né? Uma coisa é tu ter uma criança que tem dificuldade motora e tem o cérebro funcionando normalmente, outra coisa é tu ter onde todas as capacidades são dificultadas, né? Então eu me coloco no lugar deles pensando, né? Eu não sou pai, né? Todos sabem do grande desejo que a gente tem de ser pai, Thalita, pai e mãe, Thalita e eu. E aí eu fico pensando, né? O que Deus quer? O que Deus com isso, né? O que Deus... E aí me derrubou a minha pregação, não sabia o que falar, não sabia o que pensar, chorei, só queria chorar, porque Deus, né? Mais uma vez a gente não entende, eu não entendo o que Deus quer com isso, mas Ele sabe e cabe a nós confiar, né? E então a pregação de hoje é exatamente sobre isso, é sobre Deus estar conosco. Deus está comigo, Deus está no controle, né? Qual é o meu papel? Então eu quero convidar vocês a assistir um curto vídeo de 2 minutos e meio, que o Marcos vai colocar aqui para nós, que isso possa servir de introdução. É uma palavra bem conhecida, né? Quero manter ali o fluxo e a forma que eu vinha trazendo as últimas palavras, mantendo nos evangelhos, mantendo no início da nossa vida cristã, que a gente precisa retornar a isso, né? Falei de parábolas, e agora nós vamos para uma parte, logo em seguida que Jesus termina de contar suas parábolas, já vem isso, tá? Então assista o vídeo e em seguida voltaremos. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E aí, assistiram? Como eu falei para vocês, é um texto muito conhecido, bem batido. Você com certeza já ouviu outras pregações sobre isso, mas eu quero que a gente possa ler mais, buscar mais, entender, reler e reler, né? Esmiuçar, né? Pegar o texto e poder ruminar sobre um texto que a gente já conhecia e quem sabe que Deus possa revelar a você coisas que você ainda não tinha tido revelação sobre isso. Então diz assim, é Marcos, tá? Abra sua Bíblia em Marcos 4, 35 a 41. Essa passagem vai estar também em Mateus 8, 23 a 27 e em Lucas 8, 22 a 25. Tá? São nos evangelhos sinóticos, essa passagem está em 3 evangelhos. Tá? Essa mesma história. Então, mas vamos ler Marcos, vamos nos ater à passagem de Marcos. Diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava.
Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente precisa só contextualizar um pouco dessa passagem. Jesus estava ali, nós estamos no capítulo 4, né? Antes dessa passagem, Jesus vinha pregando na beira do mar, né? Subido num barco, pregando à multidão que estava às margens. E durante essa pregação ele falou somente por parábolas, que a gente já estudou algumas delas, né? Ele falou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Depois de falar tudo isso, ele olha para os discípulos e diz assim: vamos para o outro lado. O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente estuda essa passagem, a gente vai direto, né, na parte que o filme nos mostra. A gente ouve e a gente presta atenção na parte exata que o filme nos mostra. Quando eles entram no barco, quando vem a tempestade e quando Jesus a acalma. Começa ali e termina ali. Mas eu quero te desafiar a que a gente possa entender essa passagem toda. Do momento que Jesus convida eles para que eles entrem no barco, até o momento que eles chegam do outro lado e o que tem lá do outro lado. Mas para isso eu quero convidar você a orar. Feche os teus olhos e vamos pedir para que Deus possa estar revelando a mim nesse momento, falando através de mim nesse momento e revelando a você que está ouvindo nesse dia aí. Seja no domingo ou seja em qualquer outra oportunidade, que Deus possa estar falando ao teu coração assim como Ele falou ao meu. Senhor Deus, eu clamo pela tua presença na vida daquele amado que está ouvindo nesse momento. Eu clamo pela tua presença agora, falando a mim e me usando para isso, Senhor Deus. Confesso que sou um pecador incapaz de compreender plenamente a tua palavra, como já falei lá no início, Senhor Deus. Não entendo qual é o propósito que tu tens na vida do Vôme e da Simoni, Senhor Deus, mas eu sei que tu está presente na vida deles. Eu sei que tu estás lá com eles, que tu não os abandonaria. Então, ajuda-os, Senhor Deus, e esteja com eles já, e mostra a eles o teu propósito, e usa da tua igreja também para isso. Usa a tua igreja para ser suporte a eles também. Mesmo que eles estejam longe, que a gente possa ser suporte deles nesse momento difícil, Senhor. Fala os corações dos nossos irmãos agora, Senhor Deus, fala o meu coração e ajuda a entender o teu propósito para tudo. Ajuda-nos a atravessar por outro lado. É que eu clamo em teu nome, Jesus. Amém. Então tá, meu irmão. O nosso tema nessa noite, para mim, manhã para você, ou tarde, né? Depende do horário que você vai estar olhando, é passando para o outro lado. Esse é o meu desafio para você. Aceitar o convite de Jesus para passar para o outro lado, né? Na revista atualizada diz assim, cadê o 4:35, diz assim: naquele dia, sendo tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem, né? Então, mudança só no português. Vamos passar para o outro lado. Lado do quê? Lado do mar, né? Então, não é atravessar o mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago, né? E é um laguinho bem michuruca, né? Menor que o Guaíba, quase metade de tamanho, né? Não em extensão, mas sim em cúbicos, né? Metros quadrados, vamos dizer assim, é metade do Guaíba. Mas em termos de comprimento ele vai ter quase a mesma coisa. O Guaíba é um pouco mais largo, vamos dizer assim, ele tem no comprimento quase o mesmo, né? O mar da Galileia vai ter 21, o Guaíba vai ter 19, mas na largura o Guaíba vai ter o dobro, né? Então o Guaíba é maior do que o mar da Galileia, né? Então
isso nos dá uma ideia, claro que não, estou brincando, não é um michuruca, né? Mas isso nos dá uma ideia do tamanho daquela região por onde eles passavam, né? Então, tu imagina, não é só ir até Guaíba, né? Não é só atravessar do centro de Porto Alegre até Guaíba, mais ou menos, vai um pouco mais, né? E o Mar da Galileia ele tinha muitos ventos, os ventos muito fortes. Ele era bem conhecido por isso, né? Pelos pescadores que estavam ali. Ele era conhecido porque na beirada ele era muito calmo e lá no meio o vento era muito forte, né? Então, Jesus nos convida para atravessar esse mar, vamos atravessar para o outro lado, né? É engraçado que ali naquele momento ninguém questiona, ninguém pergunta, pelo menos a Bíblia não nos traz isso, né? Um questionamento de por que nós vamos atravessar a noite, por que a gente não fica aqui. Simplesmente eles obedeceram, entraram no barco todos e foram atravessando, né? E Jesus estava ali dormindo, provavelmente bem cansado de estar falando e estar pregando durante o dia inteiro. E os outros remando, né, ali e pegando o vento para atravessar, e Jesus dormia. De repente vem uma tempestade muito forte, então se abate sobre eles, e no desespero eles começam a clamar e pedir ajuda, e porque Jesus já esquecem tudo, né? Tudo que eles tinham ouvido durante o dia já bate o desespero. E isso acontece com a gente muitas vezes, né? Quando a tempestade chega, a gente já esquece tudo que aprendeu, tudo que ouviu, e já bate o desespero. O que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Né? Mas esse não é o foco da nossa história aqui. O foco da nossa história é o vamos atravessar. É vamos sair daqui da onde a gente está. Ou seja, esse é o início do ministério de Jesus. Não é muito tempo. A gente está no capítulo 4 de Marcos. Não fazia muito tempo que ele tinha escolhido os discípulos, então não tinha... todos os discípulos não tinham também aprendido tanto, né? De quem era Jesus realmente, que aí, só quando eles veem então o milagre, nossa, quem é este, né? Quem é esse que acalma o mar, né? E lá do outro lado eles vão ter de novo a resposta de quem realmente é esse homem, quem é esse que acalma, que manda o mar para a tempestade acalmar, né? Então assim, Jesus fez um convite a eles, vamos atravessar? E Jesus me convida e te convida também a atravessar, a sair desse marasmo que a gente está hoje, um ano de pandemia, a sair dessa... Se você não perdeu o emprego, se você não ficou doente, né, durante a pandemia, se você não foi plenamente afetado, né, como eu, graças à bondade, eu não fui por nada, porque não sofri doença, não sofri no meu emprego, pude manter o emprego, eu estou no marasmo, eu estou parado. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso estar com Ele. E Ele me convida. Atravessa comigo então. E para quê? Para que Jesus convidou esses caras a atravessar? Né? O que tinha do outro lado? O vídeo não nos conta. O texto que a gente leu não nos conta. Mas, como eu sempre falo, eu insisto com vocês. Leiam tudo. Leiam mais de um... Se tu quer realmente aprender, leia todo o capítulo, pelo menos. Todo um capítulo para você, pelo menos, entender aquele contexto, né? Do outro lado tinha um endemoniado gadareno, né? Ele estava chegando lá em Gadara, então tinha um endemoniado gadareno que era endemoniado desde criança e não adiantava amarrar aquele homem, não adiantava fazer nada, nada segurava. E quando eles descem do barco, a primeira coisa que eles enxergam é quem? É um endemoniado, que olha para Jesus e diz: o que tu fazes aqui, filho de Deus? O que queres de mim? Né? E Jesus expulsa o demônio, os demônios, né? Expulsa aquela legião de demônios daquele homem, e esses, continuando o texto, só um contexto assim, eles entram nos porcos, pedem para que Jesus mande eles entrar nos porcos e se jogam um penhasco abaixo. A população assustada manda que Jesus vá embora. Então Jesus atravessou o mar, passou por toda aquela tribulação para falar, né, para expulsar os demônios ou para levar o seu amor a um homem, a uma única pessoa, e voltou, né? Então talvez esse convite que Deus está nos fazendo hoje seja para isso, para que a gente atravesse, que a gente saia do nosso conforto para falar para uma pessoa, para levar o amor dele a uma pessoa, né? Então eu te pergunto, a gente está disposto a atravessar? Tu está disposto a atravessar
o mar. Se tu continuar lendo Marcos, mais adiante um pouquinho, lá no capítulo 6, vai ter uma passagem bem parecida. No capítulo 6, 45 a 51, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele em Betsaida. Vocês sabem que passagem é essa? Essa passagem também é outra passagem muito famosa, quando Pedro anda sobre as águas. De novo, Jesus insistindo com eles que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Agora, só que a diferença desses dois textos, qual é? No primeiro texto, Jesus está com eles no barco, vem a tempestade, eles se apavoram e Jesus acalma. No segundo texto, Jesus manda que eles entrem no barco e atravessem para o outro lado, vai orar, vai fazer suas outras coisas, ora, e depois vai se encontrar com eles. Em nenhum momento eles perguntaram: como é que tu vai encontrar a gente? Se a gente vai atravessar o mar de barco, tu vai encontrar como? Eles foram. Mais uma vez eles obedecem ao que Jesus ordena e vão. No meio do caminho, de novo, vem uma tempestade. E os assola. E bate no barco, e joga o barco para cá, e joga o barco para lá. E eles estão lá de novo apavorados. Vamos morrer, vamos morrer. De repente eles olham e veem alguém vindo. Vem um vulto lá vindo. Acham que é um fantasma. Um fantasma está vindo, não. É Jesus caminhando sobre as águas. E você conhece a história. Pedro anda e enquanto mira para Jesus, anda sobre as águas até que afunda. Mas eu quero dizer para você, 2 vezes, no mesmo livro, 2 capítulos depois, Jesus manda que ele atravesse para o outro lado. Na primeira vez, a gente pode dizer: será que eles esqueceram? Jesus estava ali no barco, por que eles tinham tanto medo? Jesus estava com eles e eles tinham medo. E na segunda vez, Jesus não estava com eles. Então Deus quer nos ensinar que mesmo que ele pareça não estar no barco, ele está conosco, ele está junto. Então, se tu está passando por dificuldades nesse momento, se tu está passando por horas duras, vamos dizer assim, Deus está contigo. Deus está andando contigo, está caminhando em tua direção, sobre as águas se for necessário. Deus está no barco. Mesmo que pareça que ele está dormindo, ele está no barco. Então, assim, esse texto ele tem 3 coisas para nós. Uma ordem é passar para o outro lado. A outra coisa é o que tem do outro lado. Se ele está mandando que eu passe para o outro lado, o que tem do outro lado? Então, se eu tenho que passar, eu tenho que deixar alguma coisa. Eu vou ter que largar algumas coisas da minha vida para poder passar para o outro lado. Eu não consigo levar tudo no barco. O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que abandonar? Que coisas estão me trancando para passar para o outro lado? A segunda pergunta: o que tem do outro lado? O que me espera? Quem são os meus alvos? Quem são as pessoas? Você está pensando nesse sentido, assim, o que eu quero alcançar? O que tem lá do outro lado me esperando? E terceiro, mesmo que tenha tempestade no meio do caminho, mesmo que se abata sobre o teu barco as tempestades, Jesus está contigo. Deus está caminhando contigo. Então, contextualizar o Mar da Galileia com o Guaíba nos faz entender que o espaço, que o ministério de Jesus, aquele mar facilitava muito o transporte para eles, o ir e vir para o outro lado. O gadareno está lá do outro lado aguardando você. O endemoniado gadareno, ou aquele que precisa da tua ajuda, que precisa de que Jesus vá até ele por você, está lá do outro lado aguardando. A gente precisa entender que essa história não é somente sobre a tempestade, é sobre o ir, é sobre obedecer, é sobre aceitar o convite de Jesus. Vamos passar para o outro lado. Esteja disposto, esteja pronto a passar para o outro lado. Jesus, eu me perguntava, será que Jesus sabia o que tinha do outro lado? Será que Jesus sabia que tinha um endemoniado esperando ele lá? Claro que ele sabia. Ele sabia todas as coisas. Então ele sabia que tinha lá. Como ia ser? Bom, aí a gente pode entrar em discussões teológicas, de como ele sabia, de que forma, o quanto ele sabia, mas ele sabia. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. E é
é isso para nós. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, está atravessando o mar, não importa o que tem lá do outro lado. Deus o sabe, né? Peça para que Ele te revele, peça para que Ele te mostre, né? A tempestade, a gente pode entrar em discussões, né? Se essa tempestade ali foi espiritual ou não, né? Se Deus permitiu, se Deus não permitiu, né? E vão vir várias linhas teológicas dizendo isso. Como pode, então, se Deus mandou a tempestade, Jesus acalmou, né? Então, Jesus foi contra a vontade de Deus, né? Outras linhas vão dizer, então, entender, que é a que eu mais creio, assim, que essa tempestade poderia ser, então, uma barreira espiritual, vamos dizer assim. Porque lá do outro lado já estava o gadareno, né, esperando. Então, quando a gente vai para uma batalha, quando a gente vai falar de Jesus, coisas vão se levantar. Quando a gente vai falar do amor de Deus, coisas vão se levantar contra nós. Situações vão acontecer, né, contra nós, para que a gente possa esmorecer, para que a gente possa cansar. Mas Deus está junto, Deus está contigo, Deus está comigo em todo momento, né? A gente não está sozinho. O passar para o outro lado de Jesus não é dizer assim, vai sozinho para lá. Ele está dizendo, eu estou junto contigo. E se eu não estiver ali no barco, eu estou caminhando em tua direção, eu estou caminhando contigo. Ele está conosco o tempo todo, né? Não é porque tu não, de novo, repito, não é porque tu não está vendo que Jesus não está contigo. Não é porque ele parece que está longe que ele não está. Ele pode estar dormindo ali no barco contigo, tu que não consegue perceber. Tu que não entende quem ele é realmente, o poder que ele tem, né? Se eles soubessem, compreendessem plenamente quem é Jesus, eles não teriam medo em nenhum momento, né? Quando Jesus expulsa os demônios, eles dizem, o próprio demônio reconhece, né, que ele é o Filho de Deus, né? Quando ele acalma o mar, ele diz, quem é esse que tem o poder de acalmar o mar? E o endemoniado, quando vê Jesus, ele fala, né, Filho do homem, o que queres de mim? Né? Vamos ler juntos aqui então, ó. Lá no capítulo 4, né? No capítulo 5, desculpa, no início, né? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, né? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros em seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara com correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente para dominá-lo. Imagina a força, né, que tinha esse homem, quebravam todas as correntes, nada o segurava. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo? Então até o diabo sabe quem é Jesus. Até o diabo sente e sofre com a presença de Jesus, né? Então a gente tem que se alegrar na presença de Deus. A gente tem que entender quem é esse Jesus que está conosco, que tem o poder de acalmar o mar. É isso que nos dá a segurança de andar, a segurança de atravessar para o outro lado. Então eu te desafio, né? Vamos atravessar para o outro lado, vamos acreditar que Deus está no controle. A pandemia vai acabar. Já falei isso várias vezes, né? A vacina chegou, não quer dizer que tu está livre para fazer o que quer. A vacina chegou, mas Deus também espera que nós tenhamos comportamentos dignos, né? Que nós não... nenhum lugar na Bíblia falava que como seria viver durante uma pandemia, né? Mas a Bíblia nos ensina que a gente deve ser amoroso. E se me isolar de alguém é uma forma de eu ser amoroso com ela, eu tenho que fazer isso. Não quer dizer que eu não possa ajudá-la, não quer dizer que eu não possa ligar, não quer dizer que eu não possa ter contato, mas quer dizer que eu não posso sair fazendo qualquer coisa, estando em qualquer lugar, aglomerando, para que eu possa arriscar levar o vírus para essa pessoa. Isso é ser amoroso durante uma pandemia, né? Abrir mão. Tá, mas tu falou em atravessar o mar e falar de Jesus, e agora tu está falando em não aglomerar e não estar com ninguém. Eu estou falando que são coisas distintas. Entre simplesmente aglomerar para estar na beira da praia e levar a Jesus, se você está saindo daqui para levar uma cesta básica
para ser alguém, para ser a mão de Deus em algum lugar, amém, Deus te abençoe e Deus te cuide. Tenha todos os cuidados, use máscara, né? Higienize as mãos, mas leve essa cesta básica a alguém. Ajude, estenda a mão ao irmão que precisa de você. Agora, se é para sair daqui, para ir para um bar, para ir fazer festa, para ir para estar na beira da praia, simplesmente pelo belo prazer de dizer, não aguento mais estar em casa, não faça isso. Isso não é atravessar o mar. Isso é afundar no meio do mar. Então, cuide-se, cuide daqueles que você ama, cuide daqueles que dependem de você, né? Estenda a mão de Deus a outras pessoas que não conhecem a Ele. Esse é o pedido dele, esse é o convite, né? Vamos atravessar. A gente vai chegar no momento que a gente vai poder se abraçar, que a gente vai poder estar junto. Não vejo a hora de poder dar um abraço em ti. Não vejo a hora de poder aglomerar, né? Que bom vai ser esse momento de poder retornar aos cultos presenciais, de poder dar um abraço. Mas nesse momento, infelizmente, a gente precisa ainda estar nos cuidando. Eu preciso cuidar de mim para cuidar de você. E você precisa cuidar de ti para cuidar de mim. Então, todos temos parentes idosos, pessoas que precisam também. Os hospitais estão cheios, mais cheios do que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos mais cheio do que na pandemia, no auge que estava no Brasil, aqui estava tranquilo, agora aqui estamos com os hospitais cheios. Num dia, Gramado teve no dia de ontem 5 mortos. Né? 5 para uma cidade que não é tão grande quanto Gramado, é bastante gente. Né? Picada Café na semana passada tinha 19, na sexta tinha 19 contaminados, né, certos, ontem eram 33. Né? Então isso é reflexo de um cansaço, podemos dizer assim, né? Das pessoas não estão cansadas, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nisso também. Né? A Bíblia não tem um manual pandêmico de como viver na pandemia, mas ela tem um manual de como viver no mundo que jaz no maligno. Ela nos ensina a ter uma vida digna, e isso faz parte também, né? De ser a mão estendida a quem necessita, mas também de ser alguém que entende qual a vontade de Deus, né? Então, espero que a gente possa estar caminhando junto, que a gente possa estar atravessando para o outro lado junto a dificuldade, né? Pode contar comigo, pode mandar, acho que todo mundo tem, se não tem meu WhatsApp, pode pedir para o Roberto, ele pode dar ali meu WhatsApp para quem precisar, a gente pode estar orando junto, a gente pode estar conversando. Muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Que Deus possa estar confortando os corações daqueles que têm sofrido, né? Acompanham a Eveline em suas lives, vamos dizer assim, falando, né, sobre esse momento psicologicamente que a gente vem sofrendo, mas eu quero incentivar você também a buscar a Deus. Né? Trate o seu psicológico e trate o seu espiritual juntamente, para que as coisas possam ser mais tranquilas na sua vida. Que Deus possa estar no controle do seu espírito e da sua mente. Né? Que Ele possa estar sempre, sempre com você. Saiba que Ele está no barco. Saiba que Ele te convida a atravessar para o outro lado, mas Ele não te deixa sozinho. Ele está contigo o tempo todo. Amém?
Senhor Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa se muitas vezes eu atrapalho o que Tu quer falar para os irmãos. Mas que eles possam ter, Senhor Deus, ânimo de buscar a Tua palavra, de ânimo de Te conhecer mais e buscar saber quem Tu és. Que Tu possa Te revelar a cada um deles, independente de mim, independente das minhas falhas, dos meus pecados, Senhor Deus, e do quanto eu posso atrapalhar a Tua palavra. Mas que Tu possa, Senhor Deus, estar tocando em seus corações, nesse momento e sempre. Que eles possam buscar, que eles se sintam desafiados, se eles não entenderam algo que eu falei, que eles possam remoer a Tua palavra e buscar entender o que Tu queres para eles. Que eu não seja pedra de tropeço para ninguém. Eu peço, Senhor Deus, e clamo em Teu nome, Jesus. Amém. Abraço, amigos. Uma boa semana a todos e até a próxima.